O aforismo de Patanjali, comentado por William Jude, aborda um dos pilares da prática do yoga, a concentração. Concentração não é apenas manter o foco. É inibir as modificações da mente, que constantemente se dispersa diante de inúmeros objetos e pensamentos. A mente, descrita como princípio pensante, é vista como um instrumento, e não como a essência suprema do ser. O texto nos convida a compreender que a verdadeira disciplina espiritual consiste em corrigir a tendência natural da mente à dispersão. Esse processo leva à chamada unidirecionalidade, a capacidade de aplicar o pensamento em um único ponto, com exclusão de todos os demais. Do livro Aforismos de Yoga de Patanjali, de William Jude. Concentração, ou yoga, é a inibição das modificações do princípio pensante. Em outras palavras, a falta de concentração do pensamento se deve ao fato de que a mente, aqui chamada de princípio pensante, está sujeita a constantes modificações devido à sua dispersão por uma multiplicidade de objetos. Assim, a concentração é equivalente à correção de uma tendência à dispersão, e à obtenção do que os hindus chamam de unidirecionalidade, o poder de aplicar a mente, em qualquer momento, à consideração de um só ponto ou aspecto do pensamento, com a exclusão de todos os outros. É sobre esse aforismo que o método do sistema está baseado. O motivo de ausência de concentração, em qualquer situação, é que a mente é modificada por qualquer assunto ou objeto colocado diante dela. É como se ela se transformasse naquele assunto ou objeto. A mente, portanto, não é o poder supremo ou mais elevado, ela é somente uma função, um instrumento com o qual a alma trabalha e sente as coisas e experiências sublunares. O cérebro, no entanto, não deve ser confundido com a mente, porque ele é, por sua vez, apenas um instrumento dela. A conclusão que se segue é que a mente tem seu próprio plano, diferente do plano da alma e do plano do cérebro, e o que se deve aprender é a desenvolver a vontade, que também constitui uma força diferente da mente e do cérebro, de tal modo que, ao invés de permitir que a mente vá de um assunto para outro ou de um objeto para outro e seja movimentada por eles, nós a usemos como instrumento, a qualquer momento e durante um período tão longo quanto quisermos, para a observação do que tenhamos decidido escolher. Conclusão. A reflexão conduz à ideia de que a mente, embora poderosa, não é soberana. Ela ocupa um plano distinto do cérebro e da alma, e deve ser usada como ferramenta, não como guia. O verdadeiro domínio surge quando desenvolvemos a vontade, força superior que permite orientar a mente de forma consciente e deliberada. Assim, em vez de sermos arrastados por estímulos externos, aprendemos a manter a mente fixa no objeto escolhido, pelo tempo que desejarmos. Esse exercício revela que a concentração é menos um estado passivo e mais um ato de soberania interior. É nesse ato que a alma utiliza a mente como instrumento para alcançar clareza, disciplina e liberdade.